gente poderia fazer de diferente. E aí, nessa trajetória, a gente foi construindo vários olhares, construindo várias práticas, com base na pedagogia Freinet, essencialmente. A minha base teórica, sou apaixonada pela pedagogia Freinet e por inovação. E aí, né, especialização, mestrado, tudo sempre pensando em inovação curricular, pensando em transformação, em novas formas de interação com esse aluno, né, pensando muito da perspectiva do aluno também. Então, acho que isso que me moveu até aqui e que eu acredito que muitos aqui também foram por esse caminho. Hoje a gente vai falar aqui sobre a trilha de aprendizagem, né? Por que a gente criou a trilha de aprendizagem? E aí eu parto um pouco dessas reflexões. Nosso primeiro... Na segunda-feira vocês receberam, né, um e-mail, uma mensagem com algumas reflexões, com algumas perguntas. E aí agora começa nosso bate-papo, né? Em que medida que é importante estruturar o processo de construção de conhecimento? A gente tem muito claro no nosso PPP, lá na proposta pedagógica da escola, muitas vezes, o aluno que a gente quer formar. Mas de que forma que isso está estruturado na nossa prática, né? Em que medida que a gente está fazendo isso de uma forma estruturada? Um dos grandes desafios que eu sempre tive foi conduzir, né? A gente tem diversos professores que vêm de realidades diferentes, de formações diferentes. Então, como que a gente garante uma aprendizagem significativa? Eu acho que tá tão claro para a gente que precisa partir de uma aprendizagem significativa, né? Mas como que ela se dá efetivamente? Como que se dá a contextualização dessas aprendizagens? Como que os professores, como que vocês como gestores estão fazendo para alinhar esse olhar e alinhar essa condução dos conteúdos, né? Queria dividir isso com vocês, entender como é que vocês têm feito tudo isso aí nas escolas de vocês. Podem abrir aí o microfone, roda de conversa. Vocês estão com saudade de roda de conversa, não? Eu adoro. Lu, me ajuda, Lu. Cadê a Lu? Não tá mais aqui? Caiu? A Lu tá aí. Nossa, é bastante complexa a questão, porque eu não sei quanto tempo as pessoas têm escola, mas eu tenho a minha há apenas 10 anos, esse é o 11º ano. E eu comecei pelo ensino médio e vim descendo. Então, a educação infantil, nós abrimos em 2018. Eu comecei a escola porque eu fui professora, me aposentei como professora de Química, e sempre trabalhei com ensino médio, e eu achei que eu tinha que ter uma contribuição de ter uma escola, porque eu acreditei que eu podia fazer uma escola diferente. Já tinha sido coordenadora de várias escolas aqui na região, e como química, as pessoas me convidavam para ser coordenadora pedagógica, eu achava interessante isso, né? Então eu tinha alguma coisa para contribuir. Essa construção do conhecimento hoje na escola, eu não sei como que as pessoas realmente... Esse processo, ele sai muito da minha cabeça e, lógico, estruturado pelos materiais que nos apoiam, pelos professores que estão com a gente, por tudo aquilo que eu já vivi na escola. Mas eu tenho um exemplo que eu acho que fala muito do que é o nosso colégio. Todo mundo aqui pode imaginar a imagem da evolução humana, do macaco até o Homo erectus, né? Aquela imagem, se todo mundo tem na cabeça, uma vez uma mãe veio aqui e ela falou que a filha dela queria ficar aqui porque aqui ela era feliz. E ela mostrou, a menina tinha estudado aqui até o 5º ano, o sonho da mãe era estudar numa outra escola na cidade vizinha, que é em Olambra. E daí a garota, no final do 6º ano, falou para a mãe, eu quero voltar para o Colégio da Vila. E ela falou para a mãe, eu só tirava 10 no Colégio da Vila, eu só tiro 10 nessa escola. Vamos combinar que eu vou tirar 10 em qualquer escola? Então, deixa eu voltar para a escola que eu sou feliz? E daí a mãe voltou com ela no 6º ano, no 7º ano para cá, hoje ela está no 9º ano.
E aí, o que essa imagem tem a ver com essa garota? Nessa escola que é mais tradicional, uma escola 2.0, que a garota veio, que eu também já trabalhei, já coordenei, a menina tinha uma prova de história que a mãe mostrou para mim, que tinha essa figura. Uhum. E valendo 2 pontos nessa figura, nessa questão, a questão dizia assim, qual o nome dos cérebros, né, dos crânios, que faz a classificação dessas figuras que você está vendo na imagem. E a menina, uma ótima aluna, decorou aqueles nomes e colocou e tirou 2 pontos. Daí eu peguei e falei para a mãe, eu já sei por que ela quer voltar. Essa mesma figura será apresentada para ela nessa escola. Valendo 2 pontos também, ela vai ter que discutir essa figura. Valendo meio ponto, item A, ela dizer para mim o que classifica essas espécies. E se ela falar, ela não vai precisar dizer o nome, porque esses nomes estão na internet. Basta ela dizer o que classifica. Agora, valendo 1,5 ponto da questão, ela vai ter que me dizer quais são os 3 preconceitos que tem nessa imagem. E a gente vai atualizar uma imagem que está nos livros de história há 250 anos e que ela traz 3 preconceitos. Você pode me dizer quais são os 3 preconceitos? A mãe falou, não consigo. Eu falei, então, o primeiro preconceito é racial, porque sai do macaco negro para o homem branco. O segundo preconceito é que é uma linha da evolução humana e evolui para homem, nunca para mulher. E o terceiro preconceito é contra a própria ciência, porque Darwin não falou que o homem veio do macaco. Ele falou que pelas características os dois tiveram os mesmos ancestrais. Essa fala muito da minha escola. Mesmo uma imagem que está perpetuando preconceitos dentro de um livro de história, ela será atualizada na nossa escola, trazendo uma luz dos temas da contemporaneidade, para que a gente possa revisitar essa imagem e criticá-la e refletir sobre ela. Então, é dessa forma, olhando para cada conteúdo, que a gente se debate muito em como apresentar isso para as crianças. Perfeito, perfeito. É ressignificar os conceitos, né? E quando a gente não tem esses momentos aqui de reflexão, de troca, a importância desses momentos para essa construção também do lado do professor, né? Porque é uma grande preocupação isso, tá? Isso está internalizado em você, na sua essência, naquilo que você desde sempre se propôs enquanto escola. Mas como que é o desafio de fazer o professor entrar nessa mesma vibe, né? Dele comprar essa ideia e dele partir desse mesmo olhar? Como que você lida com os professores? Na verdade, eu tenho um grupo de professores que eu não sei porquê, eles procuram a nossa escola e esses professores, eles têm essa maneira de ver as coisas, né? Inclusive, foi em cima dessa imagem que nós abrimos um ano, quando eu trouxe o professor de História para falar sobre a matéria dele, porque na abertura do ano, eu sempre trago um professor da escola para falar para os pais, não dá para todos virem, então um professor vai virar para a escola para falar como é o ensino médio ou fundamental, então eu gosto muito de usar os professores da nossa escola. Uhum. Uma outra coisa que eu percebo que é uma coisa que eu quero muito pensar, que todo mundo fala da formação do professor ser ruim. Nós sabemos que nós não encontramos nas universidades aquele professor que nós queremos, porque eu tenho para mim que a discussão acadêmica da formação dele, as escolas não permitem que eles usem dentro das escolas, porque eles acabam indo para escolas que engessam, ou por causa de um material apostilado, ou porque... Então, eu percebo que muitos professores sofrem, porque aquilo que ele aprendeu na faculdade, muitas vezes ele não encontra um eco, ou a direção não deixa fazer, ou ele tem algum programa para cumprir muito engessado, e não dão liberdade para eles. Eu falo isso pensando nos meus professores. Eles falam que nunca viram uma escola com tanta liberdade como essa, que permite que eles possam explorar. Então, essas questões, elas aparecem da própria formação deles. Todos que entram aqui, eu não sei explicar o motivo,
mas todos, de alguma forma, querem voltar a estudar depois de entrar na escola. Eles querem fazer o mestrado, eles querem ir para o doutorado. Quando eles viajam para levar seus trabalhos, eu apoio, não descontando o dia que vai faltar, a semana que vai faltar de aula, e eles acham isso também diferente das outras escolas. Uhum. Então eu percebo, e depois também que eu comecei a fazer um projeto de levar crianças para outros países, para poder exercitar o idioma inglês, cada 4 crianças eu levo um professor. Então, esse professor que é escolhido para ir com as crianças, muitos deles nem passaporte tinham. Então, eles acham incrível poder viajar para a Europa, para o Canadá, foi os lugares que nós já fomos, e quando eles voltam, 10 dias apenas num país diferente, eles voltam com fome de aprender. Eles voltam de uma maneira muito diferente e de uma maneira mais significativa. Eles veem o que os alunos veem lá, os alunos voltam diferente, eles voltam diferente. Então, eu percebo que nós temos que transformar a escola num ambiente de muita aprendizagem, mesmo que essa é uma maneira que eu vejo que dá muito certo, e dessa forma eu consigo ter professores que eles voltam de uma maneira diferente em tudo, na maneira de falar com as pessoas, na maneira de procurar coisas novas para trazer para os alunos, porque eles conseguiram ver um outro mundo. Então, eu acredito que nós temos um amplo universo para tratar desses professores. Eu penso que, como tem o médico que faz uma residência médica, nós deveríamos ter uma residência para professores quando eles terminam a faculdade. Então, eu penso numa residência docente, aonde nós possamos definir temas de alto nível de interesse para todas as escolas, que eles possam ser engajados e que eles possam finalizar, assim como tem o batismo, quando você faz um curso de mergulho, você vai para um batismo em Ilhabela, Paraty, por que não passar um mês na Europa? Ou no Canadá, ou em algum outro país, ou na África do Sul, eu não sei. Mas eu estou batalhando em cima disso hoje. Eu quero fazer com que a gente possa criar um programa de residência docente, porque, diferente de muitas escolas que eu ouço, que às vezes acabam falando do professor, eu fui uma professora a vida toda, me aposentei como professora, fui muito bem tratada nas escolas que eu trabalhei, me deram muita liberdade, essa liberdade eu dou para os meus professores e estou sempre ao lado. Hoje, antes dessa reunião, eu passei a tarde inteira discutindo o bilinguismo da escola, com todos os professores e com a coordenadora e com as coordenadoras pedagógicas, porque eu aprendi nessa rede coisas sobre o bilinguismo que eu não tinha pensado. Então, vamos discutir. Eu acho que é o momento da discussão. Não sei se eu falei demais, mas eu estou desenhando um modelo de formação de professores para a minha escola, que eu gostaria de encontrar eco em outras escolas, para que a gente pudesse ampliar. Eu acho que nós temos que tirar o professor, eu acho que nós temos, como donas de escola, diretoras de escola, nós temos que tirar o professor desse lugar que colocaram, que a gente sabe que toda a história de como chegou aí, mas nós temos que tirar, para a gente mudar a educação do nosso país. Ah, eu sou exagerada? Sou, mas a gente tem que ser. O país é disso, exagero. Ele tem que ter esse espaço, né? Eu vejo que é importante ele ser tocado, acho que uma das coisas que você trouxe, né? A questão do professor ser tocado no sentido de ressignificar a aprendizagem dele também, né? Porque o professor ele tem que ser um estudante para a vida toda, assim como em qualquer área. E é muito triste ver professores tão desatualizados, tão fechados naquele mundo, né? Fechados, por mais que ele estude, que ele vá para uma nova, para a faculdade, tudo, muitas vezes ele chega na escola e ele não encontra esse espaço para
ressignificar e para trazer uma flexibilização, né? Eu acho que o professor ele ainda está muito fechado, muito preso em um modelo. E aí a gente fala tanto de aprendizagem significativa, porque muita coisa que a gente traz aqui, que a gente fala no Viva, por exemplo, ninguém está inventando a roda, né? Quando a gente revisita lá grandes autores, quando a gente fala de Montessori, quando a gente fala de Freinet, de Dewey, e enfim, vários autores da história da educação já nos trazem essa questão do aluno protagonista, do aluno da aprendizagem significativa, da aprendizagem pelas mãos, né, da construção desse conhecimento e tudo mais. E por que é tão difícil a gente fazer isso efetivamente, né, fazer isso na prática? E aí você trouxe a questão, às vezes, de material didático, às vezes a escola é muito fechada dentro do material, e isso foi um dos motivos que nos fez pensar no Viva e pensar nessa trilha de aprendizagem. Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente pensou, como que nós fizemos essa estruturação do processo de construção de conhecimento, pensando justamente com esse olhar, né, de que a criança, ela tem que ter oportunidade também, a liberdade do professor e a liberdade do aluno. Não adianta você dar a liberdade, né, é uma pseudo-liberdade, muitas vezes, tanto para o professor quanto para o aluno, porque ele precisa cumprir aquele cronograma pré-estabelecido, fechado, dentro de um bimestre, e ele não tem, de fato, autonomia para poder transitar, né, para poder se modificar, seja a sequência, seja a forma didática, enfim. Então, aqui dentro do Viva, a gente trabalha da seguinte forma. Por que chama Viva? Né? Porque a gente parte sempre de uma vivência. Então, o nome Viva, ele é um acróstico. O primeiro V é o vivenciar. Então, a criança ela precisa vivenciar essa aprendizagem. É esse olhar de interesse, né? Essa empolgação que a gente quer despertar no aluno. Trabalhando, coordenação motora. Então, nunca é um aprendizado solto e nem único. A criança, ela precisa construir. Aqui, eles estão, por exemplo, a professora estava trabalhando o outono. Então, eles foram para o jardim buscar elementos que remetessem ao outono, lá, sementes, e aí eles perguntam por que da semente, se ela é venenosa, se não é, se pode comer. Aqui são os alunos de 4º ano, eles estavam trabalhando misturas homogêneas e heterogêneas. É esse aluno investigador que a gente quer formar, né? É o aluno que põe a mão na massa, que vai, que faz, a forma de significar aquela aprendizagem. E fomentar o senso crítico. Aqui eles estão, a professora dividiu eles em 2 equipes, eles estavam trabalhando dígrafo. Então, peraí, deixa eu pausar aqui. Como é que eu pauso, gente? Aqui. E ali no dígrafo, então a professora fez uma caixa de palavras para que eles olhassem e identificassem quais daquelas palavras tinha dígrafo, porque tem conteúdo que é mais difícil de você significar, né, de você trazer para esse concreto, de trazer uma relevância para esse conteúdo. E toda aprendizagem, quando ela passa pela via da emoção, a gente tem várias vias de acesso. E aí, quando a gente aprende pela via da emoção, a gente não esquece mais, né? E a criança, ela aprende de uma forma muito mais prazerosa, enfim, ela está envolvida naquele processo. Quando a gente fala aqui da vivência, é um momento que a criança vai despertar para a aprendizagem. A gente quer desmistificar aquela ideia do professor que vai para a lousa e coloca ali, né? Então, o outono, e vai falar sobre o outono. O que é mistura homogênea? O que é mistura heterogênea? Não é o professor quem dá aula. O professor, ele tem que ser um mediador. Essa é desse ponto que a gente parte, né? O professor como mediador, como um facilitador, como aquele que vai despertar no aluno o desejo de aprender. Não somos nós quem vamos dar aula, é o aluno que quer aprender. E aí você já muda essa concepção, você inverte o processo e o mindset tanto do professor quanto do aluno.
Nesse momento desse despertar, é o momento de levantar hipóteses. Então, por exemplo, a professora vai trabalhar lá as fases, os tipos, a questão da água, né? Então, as formas, as manifestações, me fugiu a palavra agora, da água. Então, vamos supor, eles vão lá para o refeitório, ver para a cozinha, ver a hora do almoço, ver a panela fervendo. Eles vão pegar um gelo e vão colocar num pires e fazer a observação. E a partir dali, a professora vai questionando. O que está acontecendo aqui? O gelo está derretendo? Está virando o que? Água? Então, antes de ser água, ele era o quê? Que tipo de água, né? Que tipo de substância? O estado físico da água, né? Físico, fugiu a palavra, o termo. Então, o estado físico da água, por exemplo. Então, é uma forma do despertar. Ali você já começa a engajar o aluno. Então, nós achamos importante estruturar essa aprendizagem num processo de forma que o professor, não que toda aprendizagem tenha que ser dessa forma, tanto que a gente o professor ele tem total liberdade para trabalhar com o material. Ele está trabalhando um projeto, ele consegue inserir todos os conteúdos dentro do projeto, porque ele não fecha, ele não amarra, é um material completamente aberto, disruptivo, a gente traz as temáticas, a gente não traz os exercícios, por exemplo, né? A construção vai ser sempre coletiva, o registro também vai ser sempre, ou vai ser coletivo, ou vai ser individual, mas vai ser sempre autoral. Então, a gente parte muito dessa perspectiva. Então, esse primeiro momento é o despertar para a aprendizagem. E justamente por isso que nós achamos importante estruturar, pelo menos para um caminho para esse professor. Porque, como você disse, Lu, os professores, eles saem, muitas vezes, muito crus da universidade, né? Por isso que acho muito bacana, quando você trouxe essa ideia da residência docente, né, esse batismo, de fato, é trazer essa experiência para o professor, ele experimentar ser professor, porque ele não está pronto. E essa atualização docente, essa construção em atividade, ela é extremamente importante. E o professor, ele também precisa desse respaldo, né? Não de uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo, como muitos materiais acabam colocando, né? Eu nunca trabalhei com material didático pronto por causa disso. Nós sempre construímos o nosso material, porque nós nunca acreditamos que esse formato pudesse garantir uma aprendizagem significativa e partindo da realidade do aluno e dessa construção, né, que o aluno tivesse espaço para construir. Então, o Viva, ele vem com esse intuito, de realmente o professor conseguir construir com a turma. E aí, partindo, né, dessas experiências e tudo mais. Então, a gente sempre vai partir aqui da vivência. Cristine, uma coisa que eu queria perguntar, que é sempre uma preocupação minha, em cima, pegar um exemplo que você pegou, né, pelo fato dos estados físicos da água. Eu percebo, por exemplo, que falar sobre os estados físicos da água é uma coisa que toda escola faz, porque é fácil, porque você encontra a água nos estados sólido, líquido e gasoso, né, vapor de água, mas você encontra isso, né, o aluno visualiza isso, né, consegue. Você falar do ferro líquido já é difícil, né? Então você falar, né, do que... E eu percebo, por exemplo, eu sempre fui como professora de química, e aqui na escola também, eu sempre leio as provas, porque nas provas eu consigo ver se o professor está numa zona de conforto, se ele está levando o meu aluno ou se ele está se atualizando, porque vamos pegar o estado físico da matéria. Hoje, até quando eu falo para os alunos do vestibular, que o que se cobra deles é pouco, eles falam, não é possível, é tanta coisa. Eu falei assim, olha, quando eu estava na escola, tinha 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Hoje, nós temos o sólido, o líquido, o gasoso, o sal fermiônico, o plasma e o condensado de Bose-Einstein. Então, nós temos hoje 6 estados físicos da matéria. Então, eu vou cobrar na escola que o professor de química, de física,
que ele saiba disso, para que ele mostre para o aluno que o vestibular só vai continuar cobrando os 3. Não vai cobrar os outros 3 que a tecnologia já possibilitou a existência. E por quê? Não, porque exige que você saiba cálculo diferencial integral, exige que você saiba uma matemática avançada que só na faculdade você aprende, porque são modelos matemáticos. Então, eu acho muito importante, quando eu percebo que quando eu falava para o aluno do 9º ano, do 1º colegial, como professora de química, que você estuda os estados físicos da matéria, e você falava sobre isso, ele anotava os outros estados, porque ele queria falar para o pai dele, porque ele queria saber se o pai dele sabia que tem 6 estados físicos da matéria. Então, você percebe que você trazer o avanço tecnológico, porque muitas vezes a faculdade, você faz história, e você não vai atualizando a história, como eu fiz com a imagem que eu te falei. Sim. Você aprende química, mas aí você não atualiza, e continua ensinando aquela química da faculdade, que anos depois ela já mudou. Então, eu acho muito importante essa questão do professor continuar curioso, continuar avançando. E como que eu faço isso? Eu acredito que eu conto com a coordenação, conto com os professores por área, que eu determino, converso com eles se eles podem me ajudar na atualização da matéria dele, porque eu mesma, meu conteúdo de história acabou no ensino médio, não estudei mais história. Então, como é que eu vou atualizar esse conteúdo? Então, eu acho muito importante para que a gente continue interessando os alunos, mostrar, muitas vezes, a explicação de uma coisa que não tinha explicação na minha época, hoje já tem, né? Exatamente. Então, as verdades, elas estão sendo contestadas o tempo todo, né? E é por isso que eu acredito muito nessa inquietação, que o aluno ele tem que ser inquieto. Por isso que a gente fala tanto sobre o se vivenciar, e nesse vivenciar, que eles levantam hipóteses, eles fazem perguntas que a gente nem imaginava. Então, muitas vezes, o professor, ele prepara uma aula com um conteúdo e os alunos conseguem voar. Eu tenho um exemplo disso, quando você fala até do ferro líquido, né, estou mostrando aqui. Eu tenho uma professora que, o ano passado, ela foi trabalhar, começou com sustentabilidade o assunto, ela estava trabalhando sustentabilidade, falou sobre reciclagem e tudo mais, eles falaram da latinha de alumínio, então é justamente isso que o Viva permite, porque a gente não tem, o Viva não tem esse formato de texto, pergunta e resposta, texto, pergunta e resposta. Por quê? Porque nós acreditamos que esse texto, ele limita, ele te coloca, primeiro, é um ponto de vista, é o ponto de vista daquele autor, é aquela verdade, né? Então, de repente, ali, eu vou ter os 3 estados físicos da água, e ponto. E aí, quando a gente vai para esse espaço de investigação, que é o segundo pilar do Viva, que eu vou falar agora para vocês, a gente vai para justamente tirar o professor e tirar o aluno desse lugar. Então, nesse momento da descoberta, da vivência, é o momento de levantar hipótese, é o momento de fazer o aluno pensar, de desconstruir, né? É o momento do professor fazer perguntas e não mais responder as perguntas, né? Então, é daí que a gente parte. E essa professora, ela foi trabalhar sustentabilidade, e aí falaram da latinha de alumínio, e aí ela viu no material que também falava lá sobre matéria-prima e tudo mais, então já vamos aproveitar, vamos falar sobre o alumínio. Então, dentro da plataforma do Viva, que é onde a criança vai de fato pesquisar, então ao invés de como no material convencional, ela tem um texto sobre aquele assunto, na plataforma ela vai ter vários textos, vídeos, entrevistas, documentários, ela vai ter um repertório muito maior de pesquisa, que eu vou falar um pouquinho agora no investigar, que é o segundo pilar. Então, primeiro a gente desperta o interesse, faz nascer a vontade de saber, questionar, né? A gente tem que provocar, tem que trazer essa inquietude do aluno querer saber, essa provocação. E aí sim, ele está pronto para aprender. E quem que vai ensinar? Não é o professor, é o próprio aluno que vai aprender. Então a gente fala muito nisso, né? Que é uma nova experiência de aprendizagem, não de ensino. Percebe a diferença? Então, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Se o aluno não estiver aberto para aprendizagem, o professor pode falar, que ele não vai atingir, né? A gente sabe quantos alunos
muitas vezes não estão só de corpo dentro da sala de aula. Então, quando você faz esse tipo de provocação, quando você envolve o aluno, quando ele se sente instigado a descobrir aquilo, porque, aquilo vai trazer as respostas, sabe? O conhecimento acadêmico, ele tem que vir para trazer as respostas para o aluno, aquilo que ele quer de fato saber. E aí, a professora, então, já engatou, né, já puxou ali o assunto da matéria-prima e foram pesquisar sobre o alumínio. E aí os alunos viram o alumínio líquido, eles viram um vídeo de como se faz o processo de fabricação de uma latinha de alumínio, né, numa fábrica de alumínio e tudo mais. Então, o alumínio líquido, forma chapa, e aí os recortes e tudo mais. Eu sei que nessa pesquisa eles chegaram na bauxita, eles chegaram em mineração, eles foram longe. E a professora foi deixando. Por quê? Porque se tornou significativo, porque eles queriam saber mais, eles queriam explorar mais. Então a gente não dá aquele texto fechado, o aluno tem que saber isso, tá aqui o que você precisa saber. Né, tá aqui em 1, 2 páginas. Não, vamos abrir as possibilidades para o aluno também. Então, eu posso dividir a sala de aula, por exemplo, em turmas, eu posso fazer o laboratório rotacional, a sala de aula invertida, enfim, divido em duplas, todo mundo vai assistir o mesmo vídeo ou não, dá para brincar de diversas formas. E aí, no dia da reunião de pais, passou um tempo, a professora trabalhou o conteúdo e tal, e isso era uma turma de 2º ano, o ano passado. Quando chegou na reunião de pais, a mãe chegou e falou, a professora foi mostrando, né, eles estavam vendo ali as atividades do material e tal, e aí ela falou, e aqui eles viram sobre o alumínio, por isso que a Manu falou. Ela chegou em casa, eu fiz um bolo, a mãe contando, eu fiz um bolo, não sei o quê, e eu tava embrulhando o bolo com papel alumínio. E aí a Manu estava passando, são gêmeos, os alunos, e falou assim, mãe, como chama esse papel mesmo que você falou? Papel alumínio. Davi, vem cá, olha só, olha o que a mamãe está fazendo. O quê? Ela está embrulhando o bolo com papel alumínio. Alumínio também vira papel. Olha que legal, que não sei o quê. E aí a mãe ficou super feliz, tal, de ver o quanto eles vão além, né? Então, e o aluno, ele só vai além se ele tiver espaço. Ele tem que ter espaço de escuta, de fala, ele tem que ter espaço para participar, ele tem que ter voz, né? Então, é esse aluno que a gente pensa que, de fato, é essa linguagem que está alinhada com o aluno de hoje, né? E é nessa perspectiva que a gente parte aqui no Viva também. E aí, ó, mostrando aqui um pouco para vocês. Cá, como que eu passo o vídeo mais para frente? Agora eu não consigo mais? Sai da apresentação e entra de novo. Entrou por aqui? Eu alterei o vídeo errado, peraí. Aqui, ó, eu não comentei. Aqui já dá, ó. Isso. Deixa eu apresentar. Agora vai. Gente, a Camila é tão eficiente, vocês não acreditam. E aqui eles estavam trabalhando as cores, é uma turma de educação infantil, lá os pequenininhos, e como a professora contextualizou, vamos fazer uma gelatina colorida? Então ele sente o cheiro, eu brinco que a criança tem que aprender com os 5 sentidos, né? Então ele sente o cheiro ali da gelatina de uva, de limão, ele sente o sabor, ele vê a textura, ele sente, ele vai ver a gelatina ainda líquida, né, ou não. Ai, como que eu saio? Gente, aqui eu vou passar muito, mas eu preciso... E aí, como eu disse, ele vai... Aqui, vou voltar mais um pouquinho. Ele vai para investigação. Então, terminando aqui a parte da vivência, ele vai para o investigar. Ele pode investigar nas revistas. O investigar é esse olhar curioso, é o momento da pesquisa, da busca, né? É a aprendizagem ativa, de fato. Então, é a criança que está no centro do processo. Aqui eles estão olhando dentro da plataforma os conteúdos. Então, o texto, ó, tá vendo? Em grupos,
eles estão divididos, e aí eles estão lendo, estão dividindo, estão conversando, o que você acha disso? Aqui eles estão entrevistando uma funcionária, porque a aprendizagem, a gente fala que está em todos os lugares, né, em todos os espaços e de diversas formas. Então eles levam a pranchetinha e vão ali pesquisando pela escola. Aqui é uma turma de alfabetização, eles estão identificando as letras, as palavras, as sílabas que eles já reconhecem, e aí tem várias... Então, a gente vai mobilizando essas aprendizagens. O terceiro pilar, nessa trilha de aprendizagem, é o verificar. Então, depois que a criança pesquisou, que ela foi atrás, a professora vai costurar tudo isso, né? Vai verificar o que eles aprenderam. O que você gostou da Mata Atlântica? As árvores, as plantas, A vegetação. O que você usou para construir essa Mata Atlântica? cola, casinha de lápis e flores. Glitter. Então, aqui a professora, ela tava, cada um pesquisou uma... E aí, ó, um aluno registrou de uma forma, pintando, desenhando, o outro colocou elementos mesmo da natureza. Então, essa construção, ela fica muito autoral, né, como eu falei. Aqui, aquela turma lá que estava fazendo as misturas homogêneas e heterogêneas e tudo mais, a professora trouxe, né, e depois da investigação, aqui eles estão elaborando um texto coletivo. Então, eles pesquisaram, eles dialogaram, debateram sobre aquilo, e agora chegou o momento do registro, que é o último pilar, que é o aprender, é o registro dessa aprendizagem. Aqui a gente sugere que na sala tenha vários elementos, vários materiais para que as crianças façam essas construções, né? Então ela pode registrar tanto aquilo que ela discutiu, que ela pesquisou, que ela vivenciou, né? Então ela consegue fazer o registro daquilo que foi mais significativo para ela. Então a gente tem aqui na parte do ensino fundamental, na frente normalmente tem as linhas, né? Então é um material, como eu disse, muito aberto. A gente não tem, por exemplo, as perguntas, né? A gente já não tem as questões para os alunos responderem. As questões partem deles. Surge, normalmente, no vivenciar, no primeiro pilar, no levantamento das hipóteses. Enquanto a professora está ali provocando, está ali instigando, os alunos estão levantando, estão se questionando e tudo mais, e ali ela vai construindo as perguntas junto com eles, daquilo que emerge das discussões, para que depois seja respondido, né? E aí a gente vai partir para o momento do registro. Então, tem várias possibilidades. A gente prioriza muito essa construção coletiva, mas sempre pensando numa estruturação para que isso aconteça, para que a gente possa garantir de alguma forma que os professores tenham um norte, né? Eles tenham um caminho possível e a gente consiga partir desse caminho. Porque justamente, né, a pergunta é: o professor, ele está preparado para esse protagonismo do estudante? Será que ele está preparado para sair de cena e deixar o estudante, colocar o estudante tão aberto, tão engajado como a gente gostaria? Será que eles estão conseguindo provocar os alunos a pensar, a construir, a solucionar problemas? Como que vocês têm pensado isso por aí? Como que vocês têm feito isso dentro da escola? Né, como, de fato, colocar o aluno como protagonista, porque isso está lá, está na BNCC, a gente fala das 10 competências gerais da BNCC, e tudo isso que a gente está falando está muito claro, né, que tem ali dentro o que a gente precisa desenvolver. Mas como que a gente está fazendo isso acontecer de fato? Quem gostaria de contar um pouquinho aí, alguma experiência? Vocês estão muito quietinhos, viu? Eu vou botar todo mundo para falar. Paulina, quer contar um pouquinho como que é aí na teia? Você é da teia, né? Sou.
Que legal. Conta pra gente, como que... Aí já é uma escola inovadora, já é uma escola das artes e tudo mais. E como que vocês trabalham esse processo? Então, eu tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Estava ouvindo a sua pergunta e senti justamente isso. Será que pelo fato da gente ser uma escola inovadora, a gente tem isso como um pilar bem importante, esse trabalho com os professores? A gente tem encontros, a gente tem informações, tem uma preocupação bem grande, sinto, da equipe gestora, da direção, no projeto mesmo, de cuidar desse espaço do educador para ele conseguir transformar aquele aprendizado que ele tem numa prática docente ativa, né? Que estamos falando nesta metodologia ativa, que acho que é isso que está nos unindo, né? Estou tentando entender por que eu estou aqui. Sim, é isso mesmo. Então, é isso mesmo. Ao vivo ficava muito mais fácil quando a gente estava na escola. Foi uma perda mesmo nesse sentido, a gente ter que passar para as aulas online, mas a gente tem uma capacidade de se autotransformar e aperfeiçoar bem grande também, eu percebo na nossa equipe. Uma equipe muito dedicada, assim, muito mão na massa. Tem que aprender coisa nova, a gente aprende. Tem que investigar um aplicativo novo, investigamos e passamos para os outros. Então, acho que esse exemplo do que a gente consegue fazer enquanto equipe entre os adultos faz que na hora de lidar com as crianças seja bem mais fácil, porque a gente tem essa experiência viva na gente. Uhum. Então, é só ir ajustando quem que precisa ser protagonista em que momento, falando de uma turma, então. Quem que está mais solto para falar e ser protagonista do desenvolvimento, da descoberta, da resposta, da atividade, quem consegue ajudar o outro, quem está precisando ocupar que lugar e fazer esse jogo dentro da turma. Deu para seguir o raciocínio? Sim, sim. Eu acho que é muito disso, né? Vocês colocam desde os professores, desde da equipe docente, aquilo que vocês idealizam também para o aluno, né? O Lucas comentou um pouco comigo sobre até as formações, acho que vocês têm os encontros aos finais de semana, né? Faz tipo uma imersão, eventualmente, e tudo mais. E aí coloca o professor também nesse lugar, né? E aí é muito mais fácil para ele começar a construir um novo modelo de aprendizagem a partir da aprendizagem que está sendo oferecida para ele, pensando como que vai ser essa transposição para o aluno também, né? Para que o aluno também se coloque nesse lugar. Assim, a reflexão que fica para mim, que eu levo comigo há um tempão, é sobre por que a gente não confia no adulto, ou, isso enquanto, vamos pensar, eu sou um coordenador, uma coordenadora, o que está faltando na minha relação com a minha equipe que eu não consigo passar essa confiança para eles de vai que vai dar certo. E se eu sou o educador, então, que está, assim, lidando com a turma, o que está me impedindo, enquanto ser humano, confiar na criança, de que ela consegue fazer aquilo que eu estou propondo? O que está faltando em mim, né? Trazendo a autorresponsabilidade para eu conseguir me relacionar e trazer esse potencial da criança para fora. Perfeito, perfeito. É uma autoavaliação, né? Olhar para dentro para conseguir entender como que você transmite isso, como que você põe para fora, né? E como que você constrói, primeiro, essa preocupação na construção do olhar do professor, para que ele consiga também trabalhar com o aluno, para que ele consiga levar isso para o aluno e para a sua prática, né? E eu vejo muito isso. Então, eu vejo algumas escolas um pouco incoerentes nesse sentido, porque tá muito claro, às vezes, o discurso está muito pronto, de que o aluno tem que ser protagonista, de que trabalha a criatividade e tudo mais,
E aí, quando você vai ver a prática, quando você vai ver esse currículo real, que é o que acontece na ação da sala de aula, né? O currículo oculto, que é aquilo que está implícito dentro da sala de aula, dentro de todo esse processo, você percebe que muitas vezes isso não é de verdade, não está na essência, né? E aí fica o discurso pelo discurso. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho de olhar para dentro, não só a gestão, mas os professores, e trazer essas reflexões para que elas possam ser depois, e é cultura, né? Então, é um trabalho contínuo, até porque a escola é muito dinâmica, as pessoas vão mudando, as pessoas vão se transformando, e é importante a gente sempre trazer essas reflexões à tona novamente. Uhum. Muito bacana. O que eu acho difícil é ter professores, os professores que eu contrato, muitas vezes eu tenho uma conversa muito longa com eles, primeiro para falar que aqui a pirâmide tradicional de uma empresa está invertida. A minha pirâmide é assim, eu estou aqui embaixo, e eu tenho que trabalhar para criar todas as condições para que as minhas coordenadoras trabalhem. Elas não têm que agradar a mim, elas têm que trabalhar e criar todas as condições para que os professores dela trabalhem. Estão com ela. E eles têm que olhar a classe, olhar o aluno e falar para a gente o que ele precisa. Para ele poder atender a todas aquelas questões da disciplina dele, do conteúdo dele, mais as questões de conflitos ou não da escola, da sala de aula. Então, a primeira coisa que eu faço, existe um organograma administrativo que é de cima para baixo, porque tem que ser. Senão não funciona. Mas na parte pedagógica, eles sabem que é o contrário. Então, a sala da diretora é uma sala da escola. Ela não é a minha sala. Então, os alunos se sentem totalmente à vontade, já que quase tudo virou sala de aula. Quando você cresce a escola e quase tudo vira sala de aula, você tem pouca sala disponível, é o meu caso. Então, eles sabem que eles podem chegar aqui com todo o respeito. Ô Lu, a gente vai precisar estudar, você pode ir para outro lugar? Posso, já estou saindo, pego minhas coisas e saio. E isso acontece de uma maneira que eles acham incrível. Eles acham demais esse negócio de que eles podem vir para a minha sala, pedir para eu sair, para usar a minha sala, e tudo isso é importante. Agora, eu vejo que tem professor que teve uma formação, eu sempre costumo falar assim, o médico aprende a ser médico na faculdade, mas o professor, se a escola não permite que ele possa ousar, ele vai reproduzir, não a faculdade, porque ele viu que a faculdade não consegue colocar aqui. Ele vai reproduzir a sala de aula que ele estudou como aluno. Sim. Então, daí, ele vem para cá e ele vai se inspirar, talvez, naquele melhor professor que ele teve. E daí, aquele melhor professor que ele teve, se ele pode não ser aquele professor bom para a nossa escola. Então, como ela falou, a Paulina, a gente tem que discutir e falar muito com eles. Isso é muito difícil numa escola pequena como a minha, que a gente não pode gastar tanto dinheiro para fazer reuniões. Então, eu não quero o espaço de intervalo deles, só que eu acho engraçado que eles, eu recebo mensagem de professores o dia todo. Qualquer coisa inédita que aconteceu em alguma escola que ele trabalha e que ele achou bacana, ele manda para mim. Eu não sei se ele vê o meu grande esforço por ser uma escola com pouco dinheiro, uma escola no interior de São Paulo, que é muito difícil, porque a sociedade é muito conservadora. Tudo que você quer fazer de disruptivo é complicado. Você tem que ser muito forte. Não, aqui é assim, sim. Temos professoras homossexuais casadas, temos professores homossexuais casados com homens, sim. São 3 professores, é uma professora, e está tudo certo. Então, você tem que... coisas que podem ser muito naturalizadas em outras escolas, no nosso interior, aqui, você tem um desafio maior, até de situações como essa que eu acabei falando para você, que para mim é
tem que ser naturalizado, porque eu quero a diferença naturalizada na escola, para que os alunos saiam e naturalize isso na sociedade, quando eles forem para o mercado de trabalho. Então, até na hora da contratação, se tiver pessoas e que na hora de contratar, que tenha, seja pessoas de um grupo que a gente fala que é de menor na sociedade, eu vou trazer essa pessoa para a escola, porque eu quero que naturalizar isso com as crianças. Então, você vê que são várias coisas para você pensar, mas no dia a dia, os professores vão gostando disso, vão gostando dessa liberdade de poder se expressar. Eu tenho aula de jornal, eu amo jornal. Então, os materiais que eu já tive na minha escola, todos eles tinham uma apostila de atualidades, que se renovava a cada 2 anos. Então, para mim, isso não é atualidade. Atualidade, para mim, é jornal. Então, no ensino médio, todos têm assinatura executiva de um jornal premium, e esse jornal vem todo dia na escola. Ele recebe o jornal e ele vai embora para o jornal. Vai ter um jornalista que vai ler o jornal, na perspectiva do jornalista. Vai ter um professor de redação que vai ler o jornal na perspectiva de gêneros textuais que o jornal traz. Vai ter um professor de arte que vai discutir o jornal na perspectiva do visual, até da propaganda, das letrinhas pequenas que tem lá no jornal. Então, a gente faz... e o jornal, para mim, é muito interdisciplinar. E eu vejo o quanto é rico, né? Você ter um elemento que entra todo dia na escola e que tem todo dia uma informação bacana, seja uma reportagem, seja uma notícia, que você vai discutir, né? Então, eu acho que cada escola vai construindo aos poucos esse seu DNA para trazer o mundo para dentro da escola, né? Então, exato. E uma coisa bacana que você colocou, Lu, é que, na verdade, você tem que ter todo um ecossistema que viabiliza essa troca e esse empoderamento, tanto do aluno como do professor, né? Então, a sua postura já, a forma como você falou aí da pirâmide e tudo mais, já mostra para o professor, assim que ele entra, em que cultura que ele está entrando, né? Que espaço é esse, que espaço que ele tem, que todos têm, e aí você de fato coloca o empoderamento do professor já na entrada, já na largada, né? E, de fato, tem que ser todo um ecossistema, para que a gente não fique com um discurso frágil, né? E raso, muitas vezes. Então, você tem... não, eu trabalho a autoria do aluno, por exemplo, ou a autonomia do aluno, até página 2, né? Nesse aspecto. Mas nas outras frentes ele já não pode participar, e vem tudo de cima, tal. Então, como manter essa coerência na gestão e nessa gestão de sala de aula que é do professor também, né? E aí essa gestão que o professor ele tem que pensar em como ele vai sair de cena, colocar o aluno como protagonista de fato, mas sem perder a mão, né? E aí eu acho que essas construções, a forma como você também dá esse protagonismo para o professor, sem perder a mão, né? Sem perder a sua autoridade dentro da escola enquanto mantenedora, enquanto diretora e tudo mais, né? Mantendo esse fluxo de quem responde ao quê, né? Essa organização que é super importante, mas que também é super possível que você tenha uma coisa mais democrática, né? Uma escola mais participativa de fato. O terceiro ponto que nós colocamos aqui para vocês de reflexão é como que será que a gente consegue garantir que o corpo docente estimule o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico e dessa autonomia? Eu acho que vem de encontro um pouco com tudo que vocês colocaram aqui, né, dessa perspectiva de que ponto que parte a escola. Eu acho que se isso está inserido no DNA da escola, claro, ele está muito mais fácil de ser trabalhado, todo mundo se sente pertencente àquilo e se sente aberto, né, ele encontra abertura, encontra eco, a voz encontra eco ali dentro.
né? E como que a gente consegue garantir isso? Porque à medida que a minha escola, né, eu também sou diretora, tudo foi crescendo, eu fiquei muito preocupada também em como que eu garanto isso, como que eu garanto manter essa essência, né? Até num bate-papo que nós tivemos, você também trouxe essa preocupação. Como é que eu saio daqui? Né? Como é que eu saio um pouco desse lugar? Porque às vezes a gente tem que sair para conseguir enxergar, para conseguir olhar de fora, mas de forma que as coisas não se percam. Acho que a nossa maior angústia aí, pensando em sair um pouco de cena, em a escola não perder a nossa essência, não é? Como que a gente vai garantir isso tudo? A Grazi quer comentar alguma coisa? Se você tem esse desafio, como que você também trabalha aí na escola? Todo mundo quietinho agora. Todo mundo quietinho, mas eu penso muito que é isso, né? A gente realmente... Deixa eu ver aqui. Chegou... Ah, tá. Posso, Grazi. A gente está falando, assim, acho que a terceira reflexão que nós trazemos aqui é como que a gente garante que o corpo docente estimule o desenvolvimento da criatividade. Às vezes a gente tem, seja o material que é mais engessado, seja o cronograma, que muitas vezes não permite, né? A gente tem que dar conta ali do cronograma, conta do conteúdo, que espaço que a gente consegue deixar para que o aluno desenvolva essa criatividade. O senso crítico, porque o senso crítico ele vem das perguntas, né? E é aquela coisa, você precisa dar conta como que você dá espaço para que esse aluno pergunte, para que ele tenha voz e para que ele desenvolva essa autonomia, né? Porque a gente sabe que, vamos pensar a mãe em casa, na correria, não, eu mesmo dou banho, né? Eu mesma dou banho rapidinho, já troco, já ponho o tênis, amarro o tênis, muito mais rápido. A gente educar, de fato, deixar o aluno experimentar, deixar o filho, a criança experimentar essas possibilidades, leva tempo, mas é aí que ele constrói, né? E aí, como que a gente dá esse espaço, como que a gente tem garantido, ou se estamos garantindo isso, né? Ou se isso é um desafio dentro da escola, se é desafiador, ou se você consegue trabalhar de fato esse desenvolvimento da criatividade, do senso crítico e da autonomia das crianças. Boa noite a todas as meninas. Desculpa, Cris, bem na hora que eu tirei o fone, você falou, eu tô prestando atenção desde o comecinho. Eu acho que o principal ponto para a gente garantir isso é saber quem a gente é, né? Eu acho que quando você sabe qual é a sua identidade, né, como a Maria de Lourdes falou, né, quem eu sou, o que eu quero, você enfrentar, né, mas na outra escola não é dessa forma, né? Eu acho que quando você sabe quem você é e onde você quer chegar, eu acho que você consegue trabalhar com o aluno, né? A gente usa o mesmo material que o seu, Maria. A gente usa o poliedro, eu não sei se você usa na educação infantil também. A gente só tem educação infantil e fundamental 1. A gente é uma escola pequena também, mas assim, uma coisa que a gente estimula bastante é o protagonismo do aluno, né, que ele investigue, principalmente, acho que na educação infantil, se a gente não tiver vivência, se a gente não deixar que o aluno seja protagonista, é muito difícil com que ele aprenda, até porque a criança ela não se desenvolveu em diversos aspectos, então se a criança não experimentar, ela vai ficar engessada, né? Então a gente tem muito disso, de trazer, né, as vivências para a criança, e todo ano na escola é o que a gente fala, né, a gente embarca numa nova viagem, nenhum ano a gente consegue usar tudo que foi do outro ano, às vezes a gente pega uma ideia ou outra, mas assim, cada ano é um novo ano que a gente tem na escola. São vivências diferentes, né? A gente tem professores, não é porque é a nossa escola, né? Mas assim, eu sou coordenadora só da educação infantil. Já fui do fundamental também, mas hoje só estou com a educação infantil. E o que eu gosto muito dela é que elas são muito criativas, né? Elas sempre buscam. A gente tem um materialzinho lá do poliedro, tá bonitinho, mas nós não somos o material. O material ele é um recurso para que a gente
alcance, né, os objetivos propostos em cada faixa etária. Então, eu acho que isso que é importante, a gente vê que o material é um suporte para a aprendizagem, a gente estimular a criatividade, dar liberdade de criação para os professores. Eu estou na coordenação há 5 anos e eu vejo a Graziela do primeiro ano da coordenação e a Graziela de hoje, e eu vejo que hoje em dia eu dou muito mais liberdade para o professor. Mas isso é uma construção, né? A gente vai aprendendo, você tem que delegar, tem que deixar o professor criar, e se ele errar, a gente tem que ver o erro como uma coisa construtiva, tanto para o professor quanto para os alunos. E é isso que a gente coloca muito para os pais. O erro também é aprendizado. Só que tanto os pais como a gente não aprendeu dessa forma. A gente viu um erro como uma falha, né? Não como uma forma de construção. Então, a gente faz dessa forma. Perfeito nós não somos, né? Mas é o que a gente busca a cada dia para que os alunos sejam protagonistas do aprendizado. Uma coisa que a gente gosta muito, assim, é de trazer pessoas da comunidade e pessoas que a gente conhece, que trata de um tema, né? Que nem a gente tem um artista plástico no material da educação infantil, e a gente manda toda semana para os pais um bilhetinho falando do que a gente vai fazer durante toda a semana para que o pai também instigue esse aprendizado do aluno em casa. E daí eu lembro que quando o pai recebeu, no outro dia veio um bilhete na agenda, a mãe falando, esse artista que ele vai estudar essa semana é meu tio. E assim, ele era lá de Joanópolis, longe, e dela falou assim, daí ela quis compartilhar, e o menino veio todo feliz. Eu falei assim, então o que você acha de a gente conversar com ele e ele vir aqui na escola, né, fazer uma parceria, ele conhece todos os alunos da escola. Só que a gente não deixou só para aquela sala, ele veio e ele estendeu aquele conhecimento para toda a educação infantil e para todo o ensino fundamental. E eu acho que é dessa forma, a gente achar novas rotas, né? Dessa forma que a gente traz esse aprendizado para os alunos. Muito legal, muito bacana. É isso, a gente tem que ter muito clara a nossa identidade também, né? Eu acho que uma coisa que você colocou, concordo, a escola não é um material didático, né? A gente não pode se embasar. Eu acho que assim é um apoio, mas nunca a essência, né? A essência da escola é importante sempre pensar nesse alinhamento, em que medida que o material está alinhado e que dentro dessa perspectiva, né, que a gente tenha a mesma concepção. Dentro do Viva a gente pensa muito isso, assim, e quando a gente conversa com as escolas, é muito nesse intuito de entender o que a escola pensa, qual que é a concepção, qual que é a identidade dela, porque a primeira coisa tem que ter a sinergia, né, dos propósitos. Qual é o propósito do Viva, qual é o propósito da escola, isso está alinhado? Para a gente é o mais importante, porque aí sim a gente consegue dar continuidade. Eu falo que o Viva não é para qualquer escola, né, porque ele é um material realmente muito diferente, muito disruptivo, e que ele vai trazer tudo isso. Então, essa questão do senso crítico, dessa criatividade, né, de fato a gente propõe que o aluno, ele crie o tempo todo. É um material muito voltado para a criação e não para a reprodução. Então isso para a gente é muito importante, e o aluno ele encontra esse espaço. Você sabe que muitas atividades, muitos alunos, eles assinam as atividades. Então, assinado escritora fulana de tal, assinado escritor fulano de tal. Então quando a gente vê isso, a gente vê esse empoderamento, né? A gente vê que o aluno, ele realmente se sente pertencente, ele sente que aquilo é uma produção dele, e o quanto isso é importante para a autoestima, para a personalidade, quer dizer, para a construção desse sujeito, né? E é essa preocupação que a gente traz também, que eu acho que é super importante nesse momento e em todos os outros. Quando a gente fala em escolas inovadoras, tudo, nós vimos a diferença dessas escolas, dos alunos dessas escolas, agora com a pandemia. A facilidade dos alunos em dar continuidade, em acessar, entender e trazer solução, em estar engajado de fato, né, porque ele não está sempre esperando a resposta pronta, ele não está esperando vir de cima, então ele está acostumado a construir,
junto com o professor, né, a fazer parte desse processo. Então, vamos junto, vamos construir junto, vamos fazer com que a nossa aula, mesmo online, mesmo com todos os desafios aí, um com a internet, outro com a internet mais lenta, enfim, com todos esses desafios, que as coisas possam fluir. Quando você fala da escola punitiva, né, desse erro, então, isso é a questão do erro, de você apontar o erro, que vem muito dessa escola que nós estudamos, vai totalmente contra a criatividade e essa autonomia, né, porque o aluno ele só vai criar se ele se sentir aberto a isso, se ele sentir que qualquer erro, esse erro não é necessariamente um erro, né, é um processo, a hipótese que ele está levantando, e como que o professor está olhando esse erro, essa construção, para que consiga manejar para o caminho mais positivo, né, da perspectiva do aluno, que seja uma experiência positiva a errar, né, e não punitiva. Uma coisa que eu acho interessante, que aqui na escola, alguns funcionários não gostam muito, não. Mas é que eu não gosto que fale não para criança. E daí, você fala, para adolescente também não. Mas assim, para adolescente, né, durante as férias, eu exercito com eles. O aluno vai falar, posso ir na piscina? Você não pode falar não. O que você fala? O adulto tem a maior dificuldade de saber o que falar se não falar não. Então, ele falou assim, mas então ensina, o que a gente fala? Eu falei assim, o que eu falo quando eles vêm na sala? A gente pode ir na piscina, Lurdinha? Eu falo para eles, opa, lógico que pode. Que série que você é? 7º ano? Deixa eu ver aqui no horário. Terça-feira, às 14h. Eu não falei não. Nós estamos na sexta-feira e o horário deles é terça-feira, às 14h. Porque tudo tem uma organização, tem um... E daí, nessa hora, eu vejo que, lógico, eles ficam tristes, mas eu não falei não. E eles entenderam que há uma condição para. Não sei se porque eu sou das exatas, eu gosto da questão da lógica e da condição. Eu vou dirigir um carro. Tem 13 anos? Ótimo, lógico que você vai dirigir um carro. Quando você tiver 18 anos, um carro e a carta, boa viagem. Eu acho que então, essa questão do não, aqui já é meio, sabe? Não, lá vem ela não quer que fale não. Mas o não é muito chato, né, você receber um não. Então, quando você fala, você mostra a condição, você vê, eu acho que você colabora para que ele pense quais são as condições para fazer aquilo, e eu acho que eles ficam mais inteligentes. Sim. Eu sempre falei para as minhas professoras o seguinte, que toda pergunta a gente tem que responder com outra pergunta. Então, por exemplo, dá o exemplo da piscina. A gente pode usar a piscina? Não sei, hoje é dia de você usar a piscina? Hoje é dia de, né? O que você acha? Ou, seja lá, a pergunta que eles façam, aquilo que eles querem, se envolve todo mundo? Você acha que vai ser legal? Todo mundo vai conseguir participar? Né? Por que? Então, sempre devolver esses porquês. Uma vez a turma veio me perguntar se podia usar boné. Por que eles não podiam usar boné? A turma dos maiores era Fundo 2, eles pediram uma reunião comigo, eles iam com pauta e tudo, e eles queriam saber sobre o boné. Eu falei, olha, não é uma proibição, para mim não tem problema nenhum, vamos conversar então sobre isso? Eu acho que tudo depende do motivo. Você usar o boné porque, de manhã, preguiça de pentear o cabelo, vai lá, põe o boné e vai para a escola, tá tudo certo, né? Eu acho que o propósito tá claro. Agora, se o boné for para você esconder o rosto enquanto você tá cochilando na aula, para você ficar atacando no amigo, para ficar desrespeitando, seja o professor, seja o seu amigo, não sei o quê, será? Porque, assim, tudo depende da intencionalidade, né? Que intenção que você coloca na sua ação. Essa é a questão, né? E aí você vai trazendo essas reflexões e tudo mais, assim como foi lá atrás a questão do uso do celular. Então, vários assuntos polêmicos a gente sempre traz para uma decisão coletiva e sempre no sentido da conscientização. Várias vezes, muitas
regras, né, ou combinados caíram por terra e a gente revisitou e repensou e liberou para eles, modificou o nosso olhar, porque eles trouxeram argumentos, elementos que nos fizeram chegar a essa conclusão. Então tá tudo certo, tudo pode, desde que o motivo seja, né, seja plausível, minimamente plausível. Então, aí a gente consegue repensar e reestruturar tal. Então, vai muito disso, né? Não é que não pode, mas vamos pensar o porquê, vamos pensar como a gente vai fazer, como a gente vai garantir que não vai ter nenhum problema. A gente cria essa corresponsabilidade, né? Vamos fazer juntos, vamos discutir juntos, e se todos se comprometerem, tá tudo certo. A gente muda o que tiver que mudar, né? Mas é essa participação, e aí isso entra em todas as questões de lanche, principalmente em tudo que vai englobar o todo, né? Vai englobar a comunidade escolar como um todo. Gente, é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Não vamos esticar, a nossa ideia é fazer uns encontros, assim, 1 horinha, para a gente trazer um bate-papo mesmo, fazer essa coisa gostosa, de dividir, de troca, porque muitas vezes eu, como mantenedora, já me senti tão isolada, né, tão solitária, e que a gente possa ter um espaço aqui de troca. Eu acho que a gente pensa educação inovadora, pensa em novas metodologias, isso nos une, e que essas trocas possam ser sempre muito positivas. Então, queria agradecer pela presença de todas vocês. Na sexta, a gente lança o assunto da próxima semana, tá bom? Para não ficar tudo muito próximo. E espero que vocês possam estar aqui também na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês, hein? Deixa eu ver aqui, a Paulina, obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo, obrigada, Graziela. Obrigada. Obrigada a todas pelo bate-papo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem.